Faixa 5. Definindo valores bons e ruins. Bons valores são 1. Realistas. 2. Socialmente construtivos. 3. Imediatos e controláveis. Valores ruins são 1. Supersticiosos. 2. Socialmente nocivos. 3. Não imediatos nem controláveis. A honestidade é um bom valor, porque está sob nosso controle. É baseada na realidade e beneficia outras pessoas, mesmo que às vezes seja desagradável. Já a popularidade é um valor ruim. Se considerá-la como valor, sendo seu parâmetro de sucesso ser o cara, a garota mais popular da festa, grande parte do que acontecer na sua vida estará fora do seu controle. Afinal, você não sabe quem mais comparecerá à festa e provavelmente não vai conhecer metade dos convidados. Além do mais, não é um valor, parâmetro que se baseie na realidade. Você pode se sentir popular ou não, mas na verdade não tem como saber o que os outros acham de você. Observação. Em geral, as pessoas que morrem de medo de opinião alheia têm medo de que os outros pensem o mesmo que elas pensam de si mesmas. Alguns exemplos de valores bons e saudáveis: honestidade, autoaprimoramento, humildade, autoconsciência, autodefesa, defesa dos outros, autorrespeito, interesse pelo novo, altruísmo, humildade, criatividade. Alguns exemplos de valores ruins e não saudáveis: alcançar o poder através da manipulação ou violência, fazer sexo indiscriminado, sentir-se bem o tempo todo, ser sempre o centro das atenções, não ficar sozinho, ser amado por todos, ser rico só pela riqueza, sacrificar pequenos animais aos deuses pagãos. Repare que os valores bons e saudáveis são alcançados internamente. Coisas como criatividade ou humildade podem acontecer agora mesmo, basta orientar sua mente nesse sentido. São valores imediatos, controláveis e capazes de nos envolver com o mundo como ele é, não como queremos que seja. Valores ruins geralmente dependem de eventos externos: voar de jatinho particular, ouvir que você está certo o tempo todo, ter uma casa nas Bahamas, comer um delicioso canole durante o melhor sexo da sua vida. Valores ruins, mesmo que às vezes sejam divertidos ou prazerosos, estão fora do seu controle e muitas vezes só são alcançados por meios socialmente nocivos ou supersticiosos. Todo mundo adoraria comer um bom canole ou ter uma casa nas Bahamas, mas valores representam prioridades. Essa é a questão. Quais são os valores que você prioriza acima de tudo e que, portanto, influenciam suas decisões? O valor mais importante para Hiro Onoda era a total lealdade e prontidão ao Império Japonês. Esse valor, caso você não tenha concluído ao ler sobre ele, era pior que sushi podre. Criou problemas terríveis para Onoda, como ficar preso em uma ilha remota se alimentando de insetos e larvas por 30 anos. E também fez Onoda se sentir obrigado a assassinar civis inocentes. Então, apesar de se considerar um sucesso e de corresponder à própria medida, acho que todos concordamos que a vida de Onoda foi uma porcaria. Ninguém trocaria de lugar com ele em sã consciência, nem aprovaria seus atos. Dave Mustaine conseguiu fama e glória e mesmo assim se sentia um fracasso. Isso porque adotou um valor muito ruim como base em uma comparação arbitrária com o sucesso dos outros. Esse valor gerou necessidades terríveis como: eu preciso vender 150 milhões de discos, e aí vai ficar tudo às mil maravilhas. E, na próxima turnê, só faremos shows em estádios gigantescos. Problemas que ele achava que precisava resolver para ser feliz. Não é surpresa que não tenha conseguido. Já Pete Best tirou um coelho da cartola. Apesar de deprimido e abalado ao ser expulso dos Beatles, com o passar dos anos, ele aprendeu a reformular suas prioridades, concentrando-se no que realmente importava e a avaliar sua vida sob uma nova perspectiva. Pete se tornou um senhor feliz e saudável, com uma vida tranquila e uma grande família, coisas que, ironicamente, os 4 Beatles passariam décadas tentando alcançar ou manter. Quando nutrimos valores ruins, ou seja, padrões baixos estabelecidos para nós e para os outros, nos importamos com coisas que não merecem atenção e que no fundo tornam nossa vida pior. Quando escolhemos valores melhores, direcionamos nosso foco para o positivo, para aquilo que realmente importa, que nos proporciona bem-estar, felicidade, prazer e sucesso. Tudo isso é, em suma, a essência do autoaperfeiçoamento. Priorizar valores melhores é escolher se importar com coisas melhores. Essas coisas nos trazem problemas melhores e com eles a vida é melhor. O restante desse livro é dedicado a 5 valores inusitados que acredito serem os mais benéficos a se adotar. Todos seguem a lei do esforço invertido, sobre a qual já falamos, no sentido de que são valores negativos. Todos exigem que você enfrente os problemas mais profundos em vez de evitá-los recorrendo a euforias. São 5 valores pouco convencionais e desconfortáveis, mas que podem mudar vidas. O primeiro, que analisaremos no próximo capítulo, é radical: assumir a responsabilidade por tudo o que acontece na sua vida, não importa de quem seja a culpa. O segundo é a incerteza: o reconhecimento da ignorância e o cultivo da dúvida constante em relação às próprias crenças. O terceiro é o fracasso: a disposição a descobrir suas falhas e erros para que possam ser melhorados.
O quarto é a rejeição, a capacidade de dizer e ouvir não, definindo claramente o que é aceitar ou rejeitar. O valor final é a contemplação da própria mortalidade. Este é crucial, porque se manter atento à própria morte talvez seja a única maneira de manter todos os outros valores em perspectiva. Pasta 5. Faixa 1. 5. Você está sempre fazendo escolhas. Imagine que alguém coloque uma arma na sua cabeça e ameace matar você e toda a sua família se você não correr 42 quilômetros em menos de 5 horas. Seria terrível. Agora imagine que você tenha comprado roupas esportivas e um bom tênis, treinado religiosamente por meses e completado sua primeira maratona, encontrando na linha de chegada parentes e amigos torcendo por você. Poderia ser um dos seus grandes momentos, o de maior orgulho da sua vida. Exatamente os mesmos 42 quilômetros. Exatamente a mesma pessoa correndo essa distância. Exatamente a mesma dor, nas mesmas pernas. Mas quando você escolhe determinado desafio por livre e espontânea vontade e se prepara para isso, o evento se torna um marco glorioso na sua vida. Se é forçado, no entanto, pode ser uma das experiências mais apavorantes e dolorosas imagináveis. Muitas vezes, a única diferença entre um evento doloroso e um poderoso é a sensação de que escolhemos passar por aquilo, de que somos responsáveis pelo nosso destino. Se você está infeliz na situação atual, é provável que tenha a sensação de que o problema está, ao menos em parte, fora de controle, de que você não tem como resolvê-lo, de que aquilo lhe foi imposto, sem possibilidade de escolha. Quando acreditamos ter escolhido nossos problemas, nos sentimos empoderados. O oposto acontece quando achamos que eles nos foram impostos, nos sentimos vitimados e infelizes. Faixa 2. A escolha. William James tinha problemas sérios. Embora pertencesse a uma família rica e importante, desde o nascimento, William enfrentava complicações de saúde que ameaçavam sua sobrevivência. Um problema oftalmológico que o deixou temporariamente cego na infância, um terrível mal digestivo que lhe causava vômitos constantes e o forçou a adotar uma dieta absurdamente específica, deficiências auditivas, espasmos tão violentos nas costas que passava dias sem conseguir se levantar ou mesmo se sentar. Em virtude da saúde frágil, William James passava a maior parte do tempo em casa. Quase não tinha amigos e se saía mal na escola. Passava os dias pintando. A arte era a única atividade que lhe agradava e também a única em que se considerava bom. Infelizmente, só ele achava isso. Ninguém comprava seu trabalho, mesmo quando William já chegara à idade adulta. Com o passar dos anos, seu pai, um empresário rico, começou a ridicularizá-lo pela preguiça e a falta de habilidades. Enquanto isso, o irmão mais novo, Henry James, se tornou um escritor reconhecido mundialmente. A irmã, Alice James, também construiu uma boa carreira como escritora. William era o esquisitão da família, a ovelha negra. Numa tentativa desesperada de salvar o futuro do jovem, o pai de William acionou seus contatos para conseguir uma vaga na Faculdade de Medicina de Harvard. Era sua última chance, alertou o pai. Se ele estragasse tudo, não haveria mais esperança. Mas William nunca se sentiu em casa nem em paz na Universidade de Harvard. A medicina não o atraía. Passava o tempo todo se sentindo uma fraude. Afinal, se não conseguia superar os próprios problemas de saúde, como poderia esperar ter energia para ajudar na saúde alheia? Certo dia, depois de visitar uma unidade psiquiátrica, William escreveu em seu diário que sentia ter mais em comum com os pacientes do que com os médicos. Alguns anos depois, novamente para decepção do pai, William abandonou a faculdade. Mas, em vez de lidar com o peso da ira paterna, decidiu fugir. Juntou-se a uma expedição antropológica para a Amazônia. Isso foi na década de 1860, quando a viagem transcontinental era difícil e perigosa. Se você jogou Oregon Trail no computador quando era criança, imagine a coisa mais ou menos daquele jeito, com disenteria, bois se afogando e tudo mais. Bem, apesar de tudo, William chegou à Amazônia, onde começaria a verdadeira aventura. Por incrível que pareça, sua saúde frágil suportou o trajeto. Mas, logo no primeiro dia da expedição, William contraiu varíola e quase morreu ali mesmo na floresta. Foi quando os espasmos nas costas retornaram, tão dolorosos que o impediam de andar. Ou seja, estava magro e desnutrido por causa da varíola, imobilizado pelo problema nas costas e abandonado em plena floresta tropical, o restante da expedição seguira sem ele, sem ter como voltar. Ele provavelmente não resistiria à jornada de meses naquele estado. James acabou dando um jeito de voltar para a Nova Inglaterra, onde foi recebido por um pai decepcionado, mais do que antes. A essa altura, já não era mais tão jovem, tinha quase 30 anos. Ainda estava desempregado, tinha fracassado em tudo que tentara realizar e estava preso a um corpo pouco confiável que não tinha muitas chances de melhorar. Apesar das vantagens e oportunidades que tivera na vida, tudo dera errado. As únicas constantes pareciam ser o sofrimento e a decepção. William James caiu em depressão profunda e começou a pensar em suicídio. Certa noite, quando lia um texto do filósofo Charles Peirce,
William decidiu fazer um pequeno experimento. No diário, escreveu que passaria um ano acreditando ser 100% responsável por tudo que ocorria em sua vida, fosse o que fosse. Durante esse período, ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para mudar sua situação, mesmo que as chances de dar certo parecessem nulas. Se nada melhorasse naquele ano, ficaria claro que ele realmente era impotente diante das circunstâncias da vida, e diante disso, William James se mataria. O resultado? William James se tornou o pai da psicologia norte-americana. Sua obra foi traduzida para uma cacetada de idiomas, e ele é considerado um dos intelectuais, filósofos, psicólogos mais influentes de sua geração. Posteriormente, ele se tornou professor de Harvard e cruzou os Estados Unidos e Europa dando palestras. Casou-se e teve 5 filhos, um dos quais, Henry, foi um famoso biógrafo e ganhou o prêmio Pulitzer. William James chegou a se referir ao pequeno experimento como seu renascimento, a causa de tudo o que conquistara na vida. Existe uma percepção simples que permite todo tipo de melhora e crescimento pessoal. A de que nós, individualmente, somos responsáveis por nossa vida como um todo, sejam quais forem as circunstâncias externas. Nem sempre dá para controlar o que acontece conosco, mas sempre podemos definir nossa interpretação dos acontecimentos e nossa reação a eles. Tendo ou não essa consciência, sempre somos responsáveis pelo caminho que tomamos. É impossível não ser. Não interpretar conscientemente os acontecimentos já é uma interpretação. Não reagir aos acontecimentos já é uma reação. Mesmo que você seja atropelado por uma carrocinha de pipoca e um monte de crianças ria da sua cara, ainda é sua responsabilidade interpretar o significado disso e escolher como reagir. Gostemos disso ou não, estamos sempre assumindo um papel ativo no que acontece conosco e dentro de nós. Estamos sempre atribuindo significados a momentos e eventos. Sempre escolhemos ou reafirmamos os valores que norteiam nossos atos e os parâmetros segundo os quais avaliamos tudo o que nos acontece. Muitas das circunstâncias dependem unicamente do parâmetro de avaliação, não sendo intrinsecamente boas ou ruins. A questão é, estamos escolhendo sempre, de modo consciente ou não? Sempre. Isso tem íntima relação com o fato de que é impossível não se importar com coisa alguma. Mesmo não se importar com nada, ainda é se importar com alguma coisa. A pergunta que nos cabe fazer é, eu escolho me importar com o quê? Escolho basear minhas ações em quais valores? Escolho avaliar minha vida segundo quais parâmetros? E será que eu escolhi parâmetros bons? Bons parâmetros e bons valores? Faixa 3. A falácia da responsabilidade-culpa. Anos atrás, quando eu era bem mais jovem e bem mais idiota, publiquei um post no meu blog que se encerrava mais ou menos assim. É como disse um grande filósofo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Achei que soava legal, marcante. Embora eu não conseguisse lembrar quem era o autor da frase e minha pesquisa no Google tivesse sido infrutífera, eu postei mesmo assim. A frase era perfeita para o post. Uns 10 minutos depois chegou o primeiro comentário. Acho que esse grande filósofo é o tio Ben do Homem-Aranha. Como disse outro grande filósofo, putz, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. São as últimas palavras do tio Ben logo antes de morrer pelas mãos de um bandido que Peter Parker deixa escapar. Ben morre, caído no meio da rua cheia de gente passando para lá e para cá, sem a menor razão de ser. Ben, o grande filósofo. Todo mundo já ouviu essa frase. Ela é muito repetida, em geral com ironia, depois de umas 7 cervejas. Uma daquelas citações perfeitas que parece muito inteligente, mas que basicamente só está dizendo algo que você já sabe, mesmo que nunca tenha pensado no assunto. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É verdade, mas existe uma versão melhor dessa frase que é realmente profunda. Basta trocar os substantivos de lugar. Com grandes responsabilidades, vem grandes poderes. À medida que assumimos a responsabilidade por nossa vida, mais poder adquirimos para mudá-la. Assim, aceitar-se responsável é o primeiro passo para resolver seus problemas. Um conhecido meu estava convencido de que não arranjava namorada porque era baixo demais. O cara era culto, interessante e bonito. Um bom partido, em teoria. Mas estava resolutamente convencido de que era desprezado pelas mulheres por ser muito pequeno. E como ele se julgava baixo demais, não saía muito. Nas poucas vezes que criava coragem e conversava com alguém, ficava atento aos menores indícios de rejeição à sua aparência física, e depois se convencia de que a mulher em questão não tinha gostado dele. Como é de se imaginar, a vida amorosa do cara era um marasmo. O que esse sujeito não percebia era que ele tinha escolhido o valor que o prejudicava. A altura. Na cabeça dele, ser alto era imprescindível para impressionar as mulheres. Não tinha jeito, ele estava ferrado. O valor que ele escolheu lhe tirava o poder e o colocava numa situação péssima. Não ser alto o suficiente num mundo feito, na visão dele, para pessoas altas. Ele poderia ter adotado valores muito melhores para guiar sua vida amorosa. Só vou sair com mulheres que gostem de mim como eu sou.
Seria um bom ponto de partida, pois se baseia em valores como honestidade e aceitação. Mas ele preferiu outro caminho. Provavelmente nem percebia que estava escolhendo um valor. Não sabia sequer que podia escolher. Mesmo sem perceber, ele era responsável pelos próprios problemas. Mesmo assim, continuava a reclamar. Mas eu não tenho escolha, dizia o barman. Não tem nada que eu possa fazer, as mulheres são superficiais, nunca vão gostar de mim. Sim, se um cara de pensamento limitado, mergulhado na autopiedade e que age de acordo com os valores de merda sofre rejeição, é culpa de todas as mulheres. Óbvio. Muita gente hesita em assumir a responsabilidade por seus problemas porque acredita que ser responsável por eles é ser também culpado. Em nossa cultura, responsabilidade e culpa costumam caminhar juntas, embora não sejam sinônimos. Se eu bato no seu carro, não só tenho culpa, como sou legalmente responsável por compensá-lo de alguma forma. Não importa se foi um acidente, eu continuo sendo responsável pelas consequências. É assim que a culpa funciona hoje em dia. Fez merda, então conserta. É assim que deve ser. Ao mesmo tempo, existem problemas que são de nossa responsabilidade, mesmo que a culpa não seja nossa. Por exemplo, um dia você acorda e encontra um bebê recém-nascido na sua porta. Não é culpa sua que ele tenha sido colocado ali, mas o bebê passa a ser de sua responsabilidade. Você precisa escolher o que fazer e qualquer escolha que fizer, adotar o bebê, se livrar dele, ignorá-lo, mandá-lo pegar um táxi para casa, vai gerar problemas, pelos quais você também será responsável. Os juízes não escolhem o que julgar. Quando um caso vai ao tribunal, o juiz não cometeu o crime, não o testemunhou, nem foi vítima, mas é responsável pelo crime. Esse juiz precisa escolher as consequências daquele ato, deve identificar o parâmetro apropriado para avaliá-lo e garantir que a avaliação seja consistente. O tempo todo somos responsabilizados por atos dos quais não temos culpa. É a vida. Eis uma forma simples de diferenciar mais claramente os dois conceitos. Culpa é passado, responsabilidade é presente. A culpa aponta para escolhas já feitas, enquanto a responsabilidade aponta para escolhas sendo feitas agora, a cada segundo de cada dia. Você está escolhendo ler isto. Está escolhendo pensar sobre os conceitos. Está escolhendo adotá-los ou não. Pode ser culpa minha se você achar essas ideias ridículas, mas você é responsável pelas suas conclusões. Não é culpa sua eu ter escolhido escrever essa frase, mas cabe a você a responsabilidade por escolher lê-la ou não. Existe uma diferença entre culpar alguém pela sua situação e esse alguém ser realmente responsável por aquilo. Ninguém, além de você, é responsável pela sua situação. Muita gente pode ser culpada pela sua infelicidade, mas ninguém além de você será responsável por isso. É você quem escolhe como ver o que vive, como reagir aos acontecimentos e avaliá-los. É sempre você quem escolhe o parâmetro a seguir ao avaliar suas experiências de vida. Minha primeira namorada me deu um pé na bunda espetacular. Ela estava me traindo com um professor. Foi incrível. E por incrível, quero dizer que senti como se estivesse levando uns 253 socos no estômago. Resolvi confrontá-la, mas isso só piorou tudo, porque ela imediatamente me trocou pelo professor. 3 anos de relacionamento foram pelo ralo, assim, sem mais nem menos. Passei meses infeliz, naturalmente, e a responsabilizei por minha infelicidade, o que não me levou muito longe, pelo contrário, só me deixou ainda mais infeliz. Porque não tinha controle sobre ela, sabe? Por mais que eu telefonasse, gritasse, implorasse para voltar, aparecesse de surpresa na casa dela e fizesse outras coisas típicas de ex-namorados irracionais, eu jamais conseguiria controlar as emoções e atitudes dela. No fim das contas, ainda que minha ex fosse culpada por eu me sentir um lixo, ela nunca foi responsável por isso. O responsável era eu. Em certo ponto, depois de lágrimas e álcool suficientes, meu raciocínio começou a mudar e entendi que, embora ela tivesse feito algo horrível comigo e fosse culpada por isso, agora era responsabilidade minha ser feliz de novo. Ela nunca ia voltar e consertar minha vida, isso caberia a mim. Algumas coisas aconteceram a partir do momento em que eu adotei esse pensamento. Primeiro, comecei a melhorar. Voltei a malhar e a ter contato com os amigos, que eu vinha negligenciando. Tentei conhecer gente nova. Fiz uma longa viagem ao exterior e me engajei em trabalho voluntário. Aos poucos, fui me sentindo melhor. Eu ainda me ressentia pelo que minha ex tinha feito, mas pelo menos estava assumindo a responsabilidade pelas minhas emoções. Isso é, estava escolhendo valores melhores, com o propósito de me cuidar e de aprender a me sentir melhor comigo mesmo, não apenas de consertar o que ela tinha estragado. Aliás, essa baboseira de considerá-la responsável pelas minhas emoções deve ter sido parte do que a levou a me largar. Daqui a alguns capítulos falarei mais sobre isso. Cerca de 1 ano depois, começou a acontecer uma coisa engraçada. Quando eu relembrava nosso relacionamento, notava problemas que eu nunca tinha percebido. Problemas que eram culpa minha, que eu poderia ter resolvido. Percebi que talvez eu não tivesse sido um namorado muito sensacional e que ninguém trai o outro do nada, que para isso é preciso estar infeliz por algum motivo. Não estou dizendo que isso redime minha ex, nem pensar. É só que reconhecer meus erros me ajudou a perceber que talvez eu não fosse a vítima inocente que acreditava ser. Desempenhei um papel ao permitir que um relacionamento problemático durasse tanto tempo.
Afinal, casais geralmente têm valores parecidos. E se namorei alguém com valores deturpados por tanto tempo, o que isso dizia sobre mim e meus valores? Aprendi do pior jeito possível que se as pessoas com quem você se relaciona são egoístas e prejudicam outras pessoas, é provável que você também seja assim, mesmo que não saiba disso. Ao avaliar o passado, vi sinais de alerta na personalidade de minha ex. Sinais que na época escolhi ignorar ou deixar pra lá. E isso foi culpa minha. Percebi também que eu não tinha sido o melhor namorado do mundo. Na verdade, muitas vezes eu era frio e arrogante com ela. Outras vezes não a valorizava, a ignorava e a magoava. Essas falhas também foram culpa minha. Meus erros justificaram o dela? Não. No entanto, mesmo assim, assumi a responsabilidade de nunca mais cometê-los e de nunca mais negligenciar os mesmos sinais. Tudo isso na esperança de nunca mais sofrer as mesmas consequências. Assumi a responsabilidade de me forçar para tornar meus futuros relacionamentos românticos muito melhores. E fico feliz em informar que consegui. Nunca mais fui traído, nunca mais levei os 253 socos no estômago. Assumi a responsabilidade pelos meus problemas e os mantive em mente para melhorar nesses aspectos. Assumi a responsabilidade pelo meu papel naquele relacionamento e busquei melhorar nos posteriores. E quer saber? Esse pé na bunda, embora tenha sido uma das experiências mais dolorosas pela qual passei, foi também uma das mais importantes e impactantes da minha vida. Acho que inspirou muito crescimento pessoal. Esse único problema me ensinou mais do que muitas vitórias. Todo mundo adora assumir a responsabilidade por tudo de bom e feliz que acontece. Muitas vezes tem até briga por esse crédito. No entanto, assumir a responsabilidade pelos nossos problemas é muito mais importante, porque é daí que vem o verdadeiro aprendizado. É daí que vem o progresso. Culpar os outros é apenas escolher sofrer. Faixa 4. Reagindo à tragédia. E quanto aos eventos realmente trágicos? Muita gente pode assumir a responsabilidade por problemas relacionados ao trabalho e talvez por ver TV demais quando deveria estar brincando com os filhos ou sendo produtiva. Mas quando o assunto são tragédias, a reação automática é puxar a cordinha da emergência no trem da responsabilidade e saltar logo que ele para. Algumas coisas são simplesmente dolorosas demais para assumir. Mas pense comigo, a gravidade do evento não altera a realidade dos fatos. Por exemplo, se você for assaltado, é claro que não é culpa sua. Ninguém jamais escolheria passar por isso. Porém, assim como a hipótese do bebê deixado à sua porta, você passa a ser responsável por uma situação de vida ou morte. Você revida? Entra em pânico? Fica paralisado? Avisa a polícia? Tenta esquecer e fingir que nunca aconteceu? Todas essas possibilidades de reações são escolhas que você é responsável por fazer ou rejeitar. Você não escolheu o assalto, mas mesmo assim, lhe cabe gerir o impacto emocional e psicológico da experiência e tomar as devidas providências legais. Em 2008, o Talibã assumiu o controle do Vale do Swat, uma parte remota no nordeste do Paquistão, onde logo implementaram seu extremismo muçulmano. Chega de televisão, chega de filmes, chega de mulheres saindo de casa sem acompanhante, chega de meninas na escola. Em 2009, uma paquistanesa de 11 anos chamada Malala Yousafzai começou a se manifestar contra a proibição de estudar. Ela continuou a frequentar a escola local, arriscando tanto a própria vida quanto a do pai, além de participar de conferências em cidades próximas. Como o Talibã se atreve a tirar o meu direito à educação? Escreveu ela em uma publicação online. Em 2012, aos 14 anos, Malala levou um tiro no rosto quando voltava da escola. Um soldado talibã mascarado entrou no ônibus armado com um rifle e perguntou: "Quem é Malala? Digam ou atiro em todo mundo." Malala se identificou, uma escolha incrível por si só, e o homem atirou na cabeça dela na frente de todos os passageiros. Malala entrou em coma e quase morreu. O Talibã afirmou publicamente que, se sobrevivesse, seria morta junto com o pai. A menina sobreviveu. Hoje, autora de um best-seller, Malala ainda fala sobre a violência e a opressão contra mulheres em países muçulmanos. Em 2014, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços. Parece que o tiro no rosto só lhe deu uma audiência maior e mais coragem que antes. Teria sido fácil para Malala se acomodar e dizer: "Não posso fazer nada", ou "Não tenho escolha". Isso, ironicamente, também teria sido uma escolha, mas ela optou pelo oposto. Alguns anos atrás, escrevi algumas das ideias que conto neste capítulo no meu blog, e um homem deixou um comentário. Ele disse que eu era vazio e superficial, acrescentando que eu não tinha real compreensão dos problemas da vida ou da responsabilidade humana. Disse que tinha perdido um filho havia pouco, num acidente de carro, e me acusou de não saber o que era a verdadeira dor, me rotulando de idiota por sugerir que ele era responsável pela dor de perder um filho. Estava na cara que aquele homem tinha passado por uma dor muito maior do que a maioria das pessoas enfrenta na vida. Ele não escolheu a morte do filho, não tinha culpa por tal desgraça. A responsabilidade de lidar com a perda lhe foi imposta, embora fosse clara e compreensivelmente indesejável. E apesar de tudo isso, ele era, sim, responsável pelas próprias emoções, crenças e ações.
A reação que apresentou diante da morte do filho foi uma escolha dele. As dores, de todos os tipos, são inevitáveis, mas podemos escolher o que elas significam para nós. Alegar que não tinha escolha e que só queria o filho de volta é por si só uma escolha, uma entre as muitas formas possíveis de lidar com esse tipo de dor. É claro que eu não disse nada disso a ele. Estava ocupado demais, ficando horrorizado e pensando que talvez eu realmente não tivesse autoridade nem conhecimento para tal discurso. É um dos riscos desse tipo de trabalho. Um problema que eu escolhi e um que era minha responsabilidade resolver. No início eu me senti muito mal. Depois de alguns minutos comecei a ficar zangado. As objeções dele tinham pouco a ver com o que eu estava dizendo. Me tranquilizei. Além do mais, como assim? Não é porque eu não perdi um filho que eu também não tenha sofrido muito nessa vida. Então usei meu próprio conselho. Escolhi qual seria meu problema. Eu podia ficar bravo com aquele homem e discutir com ele, tentar comparar a dor dele com as minhas, mas isso só nos tornaria idiotas e insensíveis. Ou podia escolher um problema melhor, praticar a paciência, ser mais compreensivo com meus leitores e ter aquele homem em mente sempre que escrevesse sobre dor e trauma a partir de então. E foi o que eu tentei fazer. Respondi apenas que sentia muito pela dor dele. O que mais eu podia dizer? Faixa 5. A genética aleatória. Em 2013, a BBC reuniu meia dúzia de adolescentes com transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, e os acompanhou durante terapias intensivas que os ajudaram a superar seus pensamentos indesejáveis e comportamentos repetitivos. Entre eles estava Imogen, uma garota de 17 anos que tinha uma necessidade compulsiva de tocar todas as superfícies pelas quais passava. Se não fizesse isso, era dominada por pensamentos horríveis sobre a morte de sua família. Havia também Josh, que precisava fazer tudo com os dois lados do corpo, apertar a mão de uma pessoa com a mão direita e a esquerda, comer com ambas as mãos, passar por uma porta com os dois pés e assim por diante. Se não igualasse os lados, ele sofria graves ataques de pânico. Já Jack tinha a clássica fobia de germes, por isso se recusava a sair de casa sem luvas. Fervia água para beber e se negava a comer qualquer coisa que não tivesse sido lavada e preparada por ele mesmo. O TOC é um transtorno mental que pode ser controlado, e como veremos, esse controle se resume a equilibrar os valores do indivíduo diagnosticado. A primeira coisa que os psiquiatras desse projeto fazem é dizer aos jovens que eles devem aceitar as imperfeições de seus desejos compulsivos. Por exemplo, quando Imogen tem pensamentos horríveis sobre a morte dos familiares, ele deve aceitar que eles podem de fato vir a morrer e que não há nada que ela possa fazer para impedir isso. Ou seja, Imogen é informada de que os acontecimentos não são culpa sua. Josh é convencido a aceitar que, a longo prazo, equalizar todos os seus comportamentos para torná-los simétricos prejudica sua vida mais do que os ocasionais ataques de pânico. E Jack é lembrado que, por mais que se esforce, os germes sempre estarão presentes e sempre podem infectá-lo. O objetivo é fazer esses jovens reconhecerem que seus valores não são racionais, que na verdade sequer são valores deles, e sim advindos do transtorno, e que, ao segui-los, estão prejudicando a própria vida. O passo seguinte é encorajar esses adolescentes a escolher um valor mais importante que o imposto pelo transtorno, e então se concentrar nele. Para Josh, isso se dá através da possibilidade de não precisar esconder seu distúrbio dos amigos e familiares o tempo todo, da perspectiva de ter uma vida social normal e funcional. Para Imogen, é a ideia de assumir o controle de seus pensamentos e sentimentos e voltar a ser feliz. E para Jack, é a capacidade de ficar longe de casa por longos períodos sem sofrer episódios traumáticos. Com esses novos valores em mente, os adolescentes começam exercícios intensivos de dessensibilização que os obrigam a colocá-los em prática. Acontecem ataques de pânico, lágrimas rolam, Jack soca vários objetos e imediatamente em seguida lava as mãos. Mas, no final do documentário, grandes progressos ficam claros. Imogen não precisa mais tocar todas as superfícies que vê. Ela diz, ainda há monstros no fundo da minha mente e provavelmente eles sempre estarão lá, só que agora estão se acalmando. Josh consegue passar períodos de 25 a 30 minutos sem igualar os movimentos dos dois lados do corpo. E Jack, que talvez tenha tido a melhora mais visível, consegue ir a restaurantes e beber de garrafas e copos sem lavá-los. Jack resume bem o que aprendeu. Eu não escolhi esta vida, não escolhi esta doença péssima, essa coisa horrível, mas posso escolher como conviver com ela. Eu preciso escolher como conviver com ela. Muitas das pessoas que nascem com um problema específico, seja toque, baixa estatura ou outra coisa completamente diferente, acham que estão perdendo algo muito valioso. Sentem que não há nada que possam fazer, então evitam a responsabilidade pela situação. Elas concluem, eu não escolhi essa genética horrível, então não é minha culpa as coisas darem errado. E é verdade, a culpa não é delas, mas a responsabilidade, sim. Na época da faculdade, eu tinha uma fantasia meio delirante de me tornar jogador profissional de pôquer. Ganhei dinheiro e tudo mais, e foi divertido, mas depois de quase um ano jogando a sério, desisti.
Passar a noite inteira acordado olhando para uma tela de computador ganhando milhares de dólares em um dia e perdendo a maior parte no dia seguinte não era estilo de vida para mim. Além disso, não era o meio mais saudável ou emocionalmente estável de ganhar a vida. Por incrível que pareça, no entanto, o tempo que passei jogando pôquer influenciou profundamente meu jeito de ver a vida. A beleza do pôquer é que, embora a sorte esteja sempre envolvida, ela não determina os resultados a longo prazo. Uma pessoa pode receber uma mão horrível e vencer alguém com uma mão sensacional. A pessoa que recebe boas cartas tem uma probabilidade maior de ganhar, é claro, mas no final das contas, o vencedor é determinado pelas, sim, você adivinhou, escolhas que faz ao longo do jogo. Eu vejo a vida da mesma forma. Todos nós recebemos cartas aleatórias no início do jogo, alguns cartas melhores. E embora seja fácil nos fixar no que está na mão e sentir que nos ferramos, na verdade o jogo está nas escolhas que fazemos com essas cartas, nos riscos que decidimos correr e nas consequências com as quais escolhemos viver. Quem, de maneira consciente, faz as melhores escolhas diante das situações que se apresentam, acaba ganhando no pôquer e na vida. Não necessariamente quem tem as melhores cartas. Algumas pessoas sofrem psicológica e emocionalmente por causa de deficiências neurológicas e ou genéticas. Mas isso não muda nada. Elas herdaram cartas ruins, é claro, mas não tem culpa. Assim como o cara baixinho que queria uma namorada não é culpado por ser baixo, nem a pessoa que foi assaltada é culpada por ter seus pertences roubados. Mas todos têm responsabilidade. Se escolhem procurar tratamento psiquiátrico, fazer terapia ou não fazer nada, no final das contas a escolha também é deles. Há quem tenha tido uma infância ruim, há os que foram maltratados, violentados e destruídos, física, emocional ou financeiramente. Eles não são culpados por seus problemas e obstáculos, mas mesmo assim são responsáveis, sempre responsáveis, por seguir em frente apesar das dificuldades e fazer as melhores escolhas que puderem, seja qual for a situação. E sejamos sinceros, se juntássemos todas as pessoas que têm algum distúrbio psiquiátrico, que lutam contra a depressão ou pensamentos suicidas, que sofreram negligência ou abuso, que lidaram com tragédias ou a morte de um ente querido, ou que sobreviveram a graves problemas de saúde, acidentes ou traumas, se reuníssemos todas essas pessoas e as colocássemos na mesma sala, provavelmente teríamos que reunir toda a humanidade, porque ninguém sai da vida incólume. Algumas pessoas têm problemas piores que a maioria, é claro. Algumas se tornam vítimas dos incidentes mais terríveis. Por mais que isso nos entristeça e perturbe, é preciso lembrar que, no final das contas, não muda nada em relação à equação de responsabilidade sobre nossa situação individual. Faixa 6. Injustiça chique. A falácia da responsabilidade e culpa permite que as pessoas transfiram a terceiros a responsabilidade pelos próprios problemas. Essa capacidade de aliviar a responsabilidade através da culpa confere uma euforia temporária e um sentimento de retidão moral. Infelizmente, um dos efeitos colaterais da internet e das redes sociais foi ter tornado mais fácil do que nunca empurrar a responsabilidade, até mesmo das infrações mais ínfimas, para outro grupo ou pessoa. Na verdade, esse tipo de jogo público de culpa-vergonha se tornou popular. Em certos grupos, é até atrativo, admirável. Nas redes sociais, o compartilhamento público de injustiças atrai muito mais atenção e reações emocionais que a maioria dos outros eventos, recompensando com uma quantidade crescente de atenção e simpatia gratuita aqueles que se sentem perpetuamente vitimados. A injustiça chique está na moda em todos os cantos da sociedade hoje em dia, entre ricos e pobres. Na verdade, esta pode ser a primeira vez na história da humanidade em que todos os grupos demográficos se sentem injustamente vitimados ao mesmo tempo. E todos aproveitam a euforia da indignação moral que vem junto. Neste momento, qualquer um que se sinta ofendido com qualquer coisa, seja o fato de que um livro sobre racismo entrou no currículo de uma faculdade, que árvores de Natal foram banidas do shopping local ou que impostos sobre fundos de investimento tiveram um aumento de 0,5%, acha que está sofrendo algum tipo de opressão e que, portanto, merece se sentir ultrajado e receber determinada quantidade de atenção. O atual ambiente da mídia tanto encoraja quanto perpetua essas reações, porque, no final das contas, dá lucro. O escritor e comentarista Ryan Holiday se refere a isso como pornografia do ultraje. Em vez de reportar histórias e problemas reais, a mídia acha muito mais fácil e lucrativo encontrar algo levemente ofensivo, transmitir o caso para uma ampla audiência, criar a sensação de ultraje e depois transmiti-la de um jeito que também cause ultraje a outra parcela da população. Isso desencadeia um eco de asneiras que ricocheteia entre dois lados imaginários e ao mesmo tempo distrai dos verdadeiros problemas e injustiças da sociedade. Não é de se estranhar que estejamos mais politicamente polarizados do que nunca. O maior problema da injustiça chique é desviar a atenção das vítimas reais. É como uma overdose de alarmismo. Quanto mais a gente se autoproclama vítima de pequenas infrações, mais difícil é enxergar quem realmente sofre.
As pessoas se viciam em se sentir constantemente ofendidas porque isso lhes traz euforia. Ser hipócrita e moralmente superior provoca bem-estar. Como disse o cartunista político Tim Crider em um editorial do New York Times, o ultraje é como várias outras coisas agradáveis que com o tempo nos devoram de dentro para fora. E é ainda mais insidioso que a maioria dos vícios, porque sequer o reconhecemos conscientemente como um prazer. Parte do ônus de viver em uma sociedade livre e democrática é termos que lidar com opiniões e pessoas de que não necessariamente gostamos. É o preço a se pagar. Podemos até dizer que é o objetivo do sistema, mas parece que cada vez mais gente está esquecendo isso. Devemos escolher nossas batalhas com cuidado, ao mesmo tempo em que tentamos simpatizar um pouco com o suposto inimigo. Devemos encarar as notícias e a mídia com uma dose saudável de ceticismo e evitar ideias pré-concebidas sobre os que não concordam conosco. Devemos priorizar valores como honestidade, fomento à transparência e a aceitação da dúvida, em vez da necessidade de estar sempre certo, de se sentir bem e se vingar. Os 3 primeiros valores são democráticos e mais difíceis de manter em meio ao ruído constante de um mundo conectado, mas nem por isso devemos negligenciar nossa responsabilidade de cultivá-los. A estabilidade do sistema político talvez dependa disso. Faixa 7. Não existe caminho. Muitas pessoas podem ler tudo isso e dizer: ok, mas como? Eu entendo que os meus valores são uma porcaria, que evito a responsabilidade pelos meus problemas e que sou um merdinha arrogante que acha que o mundo gira em torno de mim e de todas as inconveniências que passo. Mas qual é o caminho para mudar? E como resposta eu digo, fazendo minha melhor imitação de Yoda: mude ou não mude, não existe caminho. Nós já escolhemos, a cada momento de cada dia, as coisas com as quais nos importamos. Então, para mudar, basta escolher nos importarmos com outras coisas. É simples assim, só que não é fácil. Não é fácil porque no começo você vai se sentir um fracassado, uma fraude, um idiota. Vai ficar nervoso, vai surtar. Talvez se irrite com sua esposa, seus amigos ou seu pai. Alterar seus valores e as coisas que considera importantes traz esse tipo de efeitos colaterais, que são inevitáveis. É simples, mas dificílimo. Vamos analisar alguns desses efeitos colaterais. Você vai se sentir inseguro, eu garanto. Devo mesmo desistir disso? Será que é o certo a fazer? Abrir mão de um valor no qual você se apoiou durante anos causará desorientação, como se você não soubesse mais diferenciar o certo do errado. É difícil, mas é normal. Em seguida, vai se sentir um fracassado, tendo passado metade da vida se avaliando através do valor antigo. Ao mudar suas prioridades e medidas, você não vai se reconhecer. Será como jogar fora algo no qual você confiava, e isso invariavelmente trará um sentimento de fraude ou desvalorização. Esse desconforto também é normal. E, sem dúvida, você vai enfrentar rejeições. Muitos dos relacionamentos da sua vida foram construídos em torno dos valores escrotos que você tinha. Então, no momento em que abre mão deles, no momento em que decide que estudar é mais importante que se divertir, que se casar e ter uma família é mais importante do que fazer sexo sem compromisso, que ter um trabalho no qual você acredita é mais importante do que simplesmente ganhar dinheiro, essa reviravolta reverbera em seus relacionamentos. Muitos deles acabam explodindo bem na sua cara. Isso também é normal e também vai ser desconfortável. São efeitos colaterais necessários, embora dolorosos, de escolher se importar com outras coisas, coisas muito mais importantes e dignas de sua energia. À medida que for reavaliando os seus valores, você enfrentará resistência interna e externa, e, sobretudo, vai se sentir inseguro e se perguntar se o que está fazendo é errado. Como veremos, isso é bom.